Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda, e agora mais conhecido do que nunca. Está postado no Instagram do presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu na revista Veja, também nos Pingos dos Is da Jovem Pan e no Brasil de Fato, um site que trata da política, inclusive regional. E o nosso convidado de hoje é Antônio Neri. Ele foi vereador com 18 anos, prefeito aos 24, é advogado formado pela Universidade Federal de Sergipe e agora pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Tudo bem, Neri? Tudo bem, Nubem. Prazer. Eu quero lhe dizer que você vai ser perguntado por mim, pelo nosso companheiro que divide a bancada, o jornalista Wilker Lima. Se você se sentir desconfortável, você pode deixar de responder alguma de nossas perguntas, mas nós vamos insistir em perguntá-lo. Eu fico feliz, Wilker, fico feliz, Nubem, fico feliz a todos que estejam alcançando esse bate-papo que a gente vai ter aqui, porque para mim não vale 99%, só vale 100%. A pergunta tem que existir. Isso. Nós que estamos na vida pública, nós não podemos correr de nenhum tipo de pergunta, de nenhum tipo de situação, porque o homem, quando aceita o desafio de topar uma parada, de buscar sonhos, ele tem que prestar contas. Quem lida com anseios, quem lida com sonhos, quem lida com a vontade de um povo tem que prestar contas. Neri, eu já lhe pergunto, logo de cara, o que motivou você a se lançar pré-candidato? Você votou e com muita força agora pelo União Brasil, disputando uma vaga para a Câmara Federal. Nubem, é um sonho bem simples de responder. A minha cidade já teve experiências com candidaturas a cargos federais, sem sucesso até então. A minha região lá, o Sul e o Centro-Sul, sempre detiveram 3 cadeiras no cenário do Congresso Nacional e juntou-se, nesse momento, a oportunidade em que nós temos 3 cadeiras na região. São os deputados Valdevan, Gustinho e Fábio, e o deputado Valdevan lançou-se na pré-candidatura ao Senado, portanto abriu uma vaga. Sim. Tobias é o primeiro colégio eleitoral após Lagarto na região. Nós estamos indo para a casa dos 45, 46 mil votantes. Então, o que é que fizemos? Paramos, pensamos, fizemos um projeto, concebemos uma ideia de projeto para discussão com a sociedade sergipana e, diante da realidade lá, nós acreditamos que chegou a hora de Tobias Barreto e nossa região e Sergipe conhecer um método novo de fazer política. Advogado também é bom de número. Você faz cálculo para sair de lá de Tobias com quantos mil votos? Nós somos otimistas, Rubem, por vocação. O tobiense é otimista por vocação. Nós temos uma cidade que tem vida própria. É uma cidade que se baseia no comércio, enfim, é uma cidade que busca espaço no cenário brasileiro, para você ter uma ideia. E, como eu te disse, são 45, 46 mil votantes e o nosso povo gosta de votar. Na última eleição, nós tivemos 81% do povo votando para prefeito. 81% do povo votando. Não são as pessoas que foram à urna, são pessoas que foram e votaram. Então, é um número expressivo.
considerando que Tobias Barreto pode ter 80% de votação na próxima eleição, nós estaremos caminhando para um número de aproximadamente 38 mil pessoas nas urnas votando certo, votando e demonstrando a sua vontade de votar. Diante disso, o que é que a gente espera? Uma votação prestigiosa, como Tobias Barreto sempre deu aos seus filhos, e a gente espera ainda mais. A gente espera que Tobias venha interagir com Sergipe, com nossa região, buscando mais um. Nós lançamos a corrente lá da pré-campanha do Tobias mais um, porque no momento não se pode pedir voto, mas não se pode proibir de você projetar na sua mente a quem você vai pedir o voto amanhã. Sim. E esse intercâmbio está começando a acontecer, de Tobias com Jeru, Tobias com Poço Verde, Tobias com Lagarto, Tobias com Aracaju, Tobias com Propiá, e é isso que a gente quer ver, essa manifestação democrática a partir de Tobias. O Wilker. Perfeito. Antônio Nery, você falou aí que a região Centro-Sul sempre detém de 3 cadeiras federais. No momento ela está apenas com 2, porque a do Valdevan passou a ser petista, né? Márcio Macedo ocupou essa cadeira. Correto. Então, está na hora de você se desafiar a uma cadeira federal que o povo tubiense está precisando realmente dessa representatividade? Eu não tenho dúvida disso, Wilker. Nós alinhamos essa jornada desde janeiro do ano passado. E ela foi pensada em um formato novo. Nosso jeito de fazer as coisas, discutindo e lançando projetos. Nós estamos cansados da fórmula já tão batida do deputado ser apenas um carreador de recursos. Evidentemente que o Estado de Sergipe precisa de recursos, precisa que sejam carreados recursos, mas fora disso, nós temos que copiar um pouquinho Alagoas. Alagoas pauta a política brasileira. É brincadeira, um estadozinho do tamanho de Sergipe, com 9 deputados federais, Sergipe tem 8, mas pauta o cenário. Você tem o presidente da Câmara dos Deputados, é um alagoano. Então isso. Ao contrário de nos encher, de nos encabular, isso nos enche de orgulho e de dinâmica. Nós precisamos lançar isso. Então o Tobias parou, pensou, nós temos 4 pautas básicas que se desenvolvem e nós estamos enxergando exatamente isso. A nossa região quer discutir isso, Sergipe quer discutir isso. Então nós estamos nos propondo a essa discussão. Isso não quer dizer que nós temos a chave, a solução do problema. Nós somos mais um que estamos aqui na vida pública para encarar de frente os desafios e discutir as perspectivas. Estamos preparados para isso. Nós vamos falar sobre esses projetos, essas propostas, né? Sim. Essas avenidas que estão sendo abertas, né? Pela mente do pré-candidato a deputado federal, Antônio Nery. Aproveitando sobre liberação de recursos, você tem uma opinião, né, que inclusive exalta o ex-deputado e ex-líder do governo, André Moura. Por quê? Simples, Nubem. Eu acho que a autoridade, ela vem de uma palavra chamada resultado. Quem não gera resultado, não tem autoridade. Então, nos últimos 20 anos, qualquer um que esteja envolvido na política de Sergipe sabe que não houve um sergipano para angariar mais espaços para Sergipe do que André Moura. Isso é óbvio. E o que é que acontece? As pessoas muitas vezes têm birra, despeito, algum tipo de situação que querem exatamente sufocar o trabalho. Mas o que André fez nos 75 municípios de Sergipe e o que André fez no Brasil marca a vida do cara. Vai fazer o quê? Como é que pode passar uma borracha e apagar isso? Então a gente, quando pensou em voltar para a política, a gente se baseou em acompanhar o que a gente chama de professor do trabalho político de Sergipe, chamado André Moura. Isso pode doer em alguém, eu não tenho como barrar isso. Agora, eu não posso estar aqui sem reconhecer o valor. Todos em Sergipe merecem os mandatos que têm. Agora, para você encontrar um trabalho de um formato como foi feito por André Moura, você tem trabalho no Brasil. Em Sergipe você não acha. Por isso que a gente não tem medo de estar ao lado de André. Por isso que a gente não tem receio de estar ao lado de alguém que trabalha incessantemente por seu estado. E trabalha por outros estados também. É verdade. Então aí é que faz, Nubem, a gente dizer a Sergipe e a todo o Brasil e a todo mundo que só tem autoridade quem gera resultado. E André é mestre na geração de resultados na política sergipana e, quiçá, na política brasileira. Não foi à toa que o cara alçou uma condição de líder do governo. Isso dá trabalho. Isso envolve muito suor, muita vontade de fazer a coisa acontecer, e ele tem isso dentro dele. Agora, é claro, isso desperta muitas inimizades, desperta muito despeito. As pessoas querem, de qualquer maneira, sufocar
a maneira de trabalhar que o cara tem. Tem pessoas até que se exaltam em combater isso. Mas eu tenho uma linha bem simples e bem objetiva. O que é bom tem que ser ressaltado. E a gente pode ter defeitos, sim, que eu tenho defeitos, você tem defeitos. Todos que estamos nessa vida temos os nossos defeitos. Apóstolo Paulo dizia, todos nós temos o espinho na carne para mostrar que somos humanos, são as nossas falibilidades, nós somos falíveis. André também tem os defeitos dele. Agora, na produção de resultados, ele tem autoridade. Perfeito. Aproveitando que está dentro da pauta do UB, Sim. né? Na sua avaliação como político, também experiente, que o UB pode fazer 2 ou 3 deputados federais? Olha, Wilker, esse na verdade é o sonho de um sonhador chamado Antônio Neri. Quando a gente optou pela União Brasil, foi vendo a seleção de filiados, observamos detidamente os nomes que se propõem no futuro a receber a chancela de candidatos a deputado e naquele cenário, as novas filiações, nos indicam que o UB poderá se tornar uma legenda com 2 ou 3 deputados. O que é que a gente imagina? A gente imagina uma disputa fraternal dentro dos filiados que serão candidatos, buscando exatamente crescer essa legenda. Você sabe Sim. que é o primeiro teste das urnas do União Brasil. Então a gente tem que ter um bom papel, tem que fazer um bom desempenho e a gente acredita que a grande bandeira do União Brasil, em termos de política nacional, ela vai mexer com a sociedade. Nós estamos no país dos impostos. Exato. E o União Brasil vem com uma mensagem bem clara. Nós queremos o imposto único. E isso vai ser defendido por todos nós que fazemos parte dessa agremiação partidária quando chegar o momento certo da campanha dos debates políticos. E a sociedade vai se antenar nisso. O Brasil não aguenta mais a carga tributária. Então qual a medida? Imposto único, porque o imposto único ele tem uma matriz que todo mundo vai ser tributado. Aí a pessoa pergunta, eu, cidadão, ganho com imposto único ou somente o empresário vai ganhar com isso? O país também ganha, o Estado e os municípios, Tony? Você vê que a base no B ela vai crescer. Então, por exemplo, o empregado que hoje tem uma carga tributária, que declara imposto de renda, ele vai ser tributado pelo imposto único. E o empresário da mesma forma. Hoje o grande gargalo do Brasil é você tentar fugir do leão, como a gente diz, da grande carga tributária e da bi, tri, tetra, hepta, tributação que é o Brasil. O Brasil você paga vários impostos em cascata que você fica com a mão na cabeça. Poxa, quanto imposto nesse país? A conta de energia é um exemplo disso. E na conta de energia você esconde tanta coisa, né? Tanto imposto ali embutido. E assim nos combustíveis de modo geral. Também. Então a gente precisa olhar para a sociedade com esse olhar de que o Brasil precisa se oxigenar, o Brasil precisa caminhar com essa ideia que é do União Brasil, que já foi de outros no passado e que a gente está abraçando essa ideia, para que a gente possa, diminuindo a carga tributária, facilitar a vida dos brasileiros. Muito bem. Tratando ainda de imposto, a lei que foi sancionada da redução, zerou os impostos pelo governo federal, isso muito lhe agrada? Isso entra na conjunção em relação da aos União? combustíveis? Combustíveis e teve outras também. Ele zerou alguns impostos. É sempre, Wilker, uma novidade falar em zerar impostos no Brasil. E a gente, como sociedade, quer ver isso acontecendo mais. O grande problema do Brasil não é a falta do dinheiro, é a gerência do dinheiro. O Brasil é um país rico, a gente precisa ter essa certeza. O Brasil é um dos países ricos do mundo. Então nós precisamos melhor gerir a máquina tributária, a máquina fazendária em nível nacional e, consequentemente, fazer com que o grande esforço dos brasileiros em pagar tributos seja de volta retribuído na forma de serviço, na forma de obras que venham a melhorar a condição de vida do brasileiro de modo geral. Certo. A pergunta, Nubem, Sim. sobre esses impostos é porque ele também tem experiência como gestor, né? O nosso convidado hoje foi gestor de Tobias Barreto, então por isso a pergunta sobre os impostos. Exatamente. E essa experiência que ele acumulou, Isso. enquanto prefeito de Tobias Barreto, vai ajudá-lo em caso dele se eleger deputado federal, porque inclusive também vai defender a pauta do municipalismo, não? Sem dúvida, Nubem, sem dúvida, Wilker. O municipalismo é a grande saída para o Brasil. É no município que nós vivemos. Isso. Ninguém vive no Estado, ninguém vive na União. Nós vivemos no município. E para você ter uma ideia, os Estados Unidos, a maior potência mundial, tem 30 mil municípios. Então, se município fosse atravancar desenvolvimento, se o município fosse fazer com que um país não se desenvolvesse, os Estados Unidos não teriam 30 mil municípios, nem a França teria 25 mil municípios.
Daquele tamanho, daquele né? tamanho, do tamanho da Bahia. É. A França, do tamanho da Bahia, tem 25 mil municípios. O Brasil, que bem maior, não tem 6 mil municípios ainda. 5.700. Então, nós precisamos começar a olhar a divisão dos municípios brasileiros como uma forma de fazer com que o bolo tributário, Wilker, chegue mais perto do cidadão. Porque há algumas pessoas que dizem, olha, criar município é gerar despesas. Isso é balela. Ao meu modo de entender, isso é balela. Porque você não gera despesa nenhuma. Você divide o bolo tributário e você faz com que o cidadão reivindique mais de perto do seu vereador, do seu prefeito, do seu promotor de justiça, do seu juiz, do seu delegado. Ele vai ter um poder de estar mais perto das autoridades. Então você tem situações como a Colônia 13, por exemplo. Sim, é isso que a gente queria perguntar, Will, sobre 2 municípios novos. O né? município Marcelo Deda e o município Governador João Alves Filho. Queria Isso. que Tom explicasse a gente sobre essa ideia, esse projeto dele. A Constituição de Sergipe já elencou possibilidade do 13 ser município, possibilidade de Santa Rosa do Hermílio ser município, além de outros, como é o caso povoado William Itabaianinha, povoado Tanque Novo lá no Riachão do Dantas e Vila Samambaia no nosso Tubia Barreto. São áreas que têm capacidade de serem municípios. Então, o que é que sempre entravou, o que é que sempre barrou o 13 de ser cidade? A questão política. Porque naquele mesmo cenário que Carrapicho se tornou Santa Rosa, se tornou Santana do São Francisco, a Colônia 13 estava para ser cidade. Santana do São Francisco se tornou município, Carrapicho se tornou município e o 13 continua povoado de lagarto. Então, você vê que o poder político, neste caso, funcionou para evitar que o 13 se tornasse uma cidade. O que a gente estudou? A gente estudou que a possibilidade de dar-se um nome de peso em reconhecimento, em tributo a um nome que a sociedade toda aplaude, que é o nome do ex-governador Marcelo Deda, poderá suplantar os entraves. Sim. Porque a gente está pegando uma mecânica semelhante ao que aconteceu lá em Mimoso do Oeste, que se tornou Luiz Eduardo Magalhães. Mimoso do Oeste era um simples povoado e, ao receber o nome Luiz Eduardo Magalhães, transformou-se no 6º produtor de soja do Brasil. Com Marcelo Deda, a gente quer a mesma coisa, porque a gente olha para o tributo, para o legado que Marcelo Deda deixou e a gente pensa, olha, botar um nome de uma ponte, Marcelo Deda, botar o nome de um prédio público, de uma rodovia, Marcelo Deda, você está chovendo no molhado, você não está influindo. Então, quando você puxa para a situação de dizer, nós queremos nominar um município com o nome de Marcelo Deda, a gente está dizendo várias coisas na mesma mensagem. Primeiro, a gente está dizendo que não é simplesmente ser político como ele foi e ser esquecido da história como ele está. O nome Deda hoje não tem uma relevância que ele merece pelo que fez ter. E o mesmo se pode dizer de João Alves Filho. Foram 2 puxadores de desenvolvimento para Sergipe, cada um do seu formato, cada um dentro da sua perspectiva, mas que merecem esse reconhecimento do nosso ângulo de visão, do nosso formato de pensamento, da nossa equipe de trabalho que parou e se debruçou quanto a isso, dizendo exatamente que aquela bacia de leite representada por Santa Rosa do Hermílio merece pujança. Merece ser destaque em Sergipe. São pessoas trabalhadoras que merecem ganhar essa chancela de serem município e nada melhor do que o nome João Alves Filho para poder dar aquela conotação de desenvolvimento, de trabalho e que vai atrair novos recursos só com esse nome. Assim como também a Colônia 13, só pela chancela do nome Marcelo Deda, governador Marcelo Deda em nome de município, nós vamos abrir portas hoje fechadas que vão atrair recursos, investimentos e desenvolvimento para essas 2 regiões. É um resgate da história e impulsiona a economia também do município e da região. Muito feliz no Bem-Bonfim, porque em síntese é o que a gente pensa exatamente isso, o resgate de um valor, o tributo à Deda, mas isso significando uma alavanca de desenvolvimento para aqueles munícipes daquele futuro município. Aí eu coloco uma vírgula. Merecidamente nos 2 casos. Sem dúvida, não é, Wilker? Porque a gente também tem que dizer à sociedade sergipana que nós não podemos esquecer os vultos que aqui passaram, porque eles são exemplos para as futuras gerações. Quantas crianças em idade escolar poderão receber, através dessa mensagem, o ideal de que a política vale a pena? Que há um reconhecimento na política. Você tem um grande atleta, você nomina um estádio. Você tem um grande médico, você nomina um hospital. Aí você tem um grande político, ele morreu e aquele legado dele fica em 2º, 3º, 4º plano esquecido. Então nós precisamos mudar isso, até porque o Wilker como jornalista no Bem-Bonfim, Nery como advogado, nós queremos amanhã algum reconhecimento.
Então, se a gente não tributa aqueles que passaram, como é que a gente vai querer tributos para o Wilker, para a Núbia, para a Nery ou para qualquer um da sociedade? Eu ainda vou dentro desse tema de municípios. Nossa Senhora do Socorro, cidade vizinha aqui onde estamos gravando o nosso podcast, também sofreu pressão política e não houve a divisão. E isso deixou a cidade sem desenvolvimento necessário na Socorro Velha, como é conhecida, que ficaria 2 socorros, né? A nova e a velha. Sim. Então, a política estadual não permitiu o progresso da cidade. Também sofre com a falta de desenvolvimento na região do Jardim, do Parque dos Faróis, né? Guajará, que ali sim são polos industriais. Até. E isso, de alguma forma, Wilker, cai naquele gargalo que a gente falou. É uma mentalidade que nós temos, é uma mentalidade que criar município significa gerar despesas. Isso é uma balela. E tem um outro detalhe, né? A mesquinhez do político, que ele acha que ele vai perder votos. Exatamente. Entendeu? Isso. Quando ele esquece, e agora aí Sergipe tem um exemplo também. Itabaiana foi a cidade que mais gerou municípios a partir do seu território. E ao invés de Itabaiana regredir, Itabaiana se tornou um centro para São Domingos, um centro para Campo do Brito, um centro para Ribeirópolis, para Frei Paulo, que todos esses municípios saíram do território de Itabaiana. O exemplo começa de casa, Tonho. E eu vejo suas redes sociais um grande exemplo. Você é um pai, um marido, você se dedica à política, se dedica à religião, e a gente vê da forma como você criou seus filhos. São filhos educados, né? Sabem se relacionar com as pessoas, defendem a igualdade de direitos. E eu queria que você falasse sobre isso e o que é que isso acaba impactando na sua vida enquanto político. Bem, nesse quesito aí, eu sou um homem que eu posso lhe dizer, eu sou um homem feliz, mas não fui eu. Posso lhe dizer, olhando aqui para os seus olhos, foi Deus. Eu não fiz nada, foi tudo obra de Deus. Ele é que é o Senhor da minha vida. Em verdade, é o seguinte, eu tive 6 filhos, 5 naturais e um que veio já de um relacionamento que eu tenho com Gilvanda, e a gente conseguiu uni-los, independente da raiz. Então, eles são entrelaçados. São todos estudiosos, são pessoas que gostam da vida, valorizam a vida, são pessoas que respeitam as diversidades, entendem as diversidades. O mundo não é só de uma cor, o mundo é multicolorido. Então, a gente precisa exatamente dar essa liberdade e esse respeito. Então, o tratamento com eles é um tratamento respeitoso, mas de iguais. Eu não sou uma autoridade na vida de filho nenhum. Eu os respeito e os ouço e tomo os conselhos deles, assim como meu pai também me ensinou e minha mãe me ensinou. A minha casa, eu fui filho único e na minha casa nunca houve relação de hierarquia, havia relação de respeito. Eu sabia que o meu pai, um simples motorista de caminhão, ele tinha as experiências dele. E eu consegui ser advogado, consegui isso, consegui ser aquilo, mas nunca deixei de respeitar o básico de meu pai. Eu nunca quis transformar e querer trazer meu pai para uma realidade que ele não conhecia. Eu tinha que respeitar os princípios que nortearam a vida dele, porque para ele foi sucesso aquilo ali. E minha mãe da mesma forma. Então, esse sistema eu procurei adaptar, porque há muitas relações em que a gente quer ser o tutor, o comandante. Não, as experiências do meu filho, que tem 11 anos, que vai fazer 11 anos, são experiências dele. Eu tenho que compartilhar e conviver aquilo com ele. Você poderia nominá-las? A Grazi é administradora, Letícia é jornalista. O advogado O advogado é o Breno. O Vitor está terminando o curso de Direito. Sim. Temos a Aline, que veio já, filha do ex-prefeito da minha cidade, que morreu num acidente de carro, doutor Ayrton, que veio para a relação da gente, e o Neto, que é o Antônio Nery Neto, que é o mais novo, que está vindo aí para contribuir. Muito bem, pela família. Projeto Tobias Barreto Federal, Nubem. Porque está vindo aí com muitas avenidas, né? Ouviu? Eu queria que o Tonho falasse sobre essas avenidas, né? Sim, são 4 avenidas, né? Avenida Brasil, Avenida Sergipe, Avenida Tobias Barreto e Avenida Centro-Sul. Não, região. Região Centro-Sul. Isso. Pronto. Como foi que surgiu essa ideia, né? Foi uma coisa plural, você participou de reuniões, você chegou a formatar esse projeto a partir de quê? Vamos lá. Tobias Barreto
em 2018, essa história eu vou contar aqui rapidamente. Havia 24 anos que não fazia deputado estadual. Então nós tínhamos quase meio quarto de século sem assento na Alese. Nós intuímos que poderíamos ter um espaço na Alese. E aí começamos, numa pequena rádio comunitária lá de Tobias Barreto, fazendo um programa de rádio e levantando essa possibilidade. Resultado, formamos 2 deputados. A Assembleia recebeu 2 tubienses, em 2018. Dali a gente concebeu a ideia de que Tobias poderia subir um degrau, poderia sonhar com esse espaço de ser agora não só estadual, mas federal também. Só que para isso a gente entendeu que teria um gargalo muito grande, que era a discussão de projetos. Nós não poderíamos vir para a política trazendo a mesma mensagem, que naturalmente se vê. Você não vê discussão de grandes projetos em situações de pré-campanha. Então, o que a gente fez? Reuniu um grupo de trabalho, depois da experiência de ganhar para deputado estadual, reunimos um grupo de trabalho pequeno e começamos a discutir o que poderia alterar o cenário, o que é que poderíamos mexer. Aí a gente começou a pensar, olha, no Brasil nós temos uma constatação. Nós temos os jogos que se chama jogos de azar, que de azar não tem nada, porque é de azar para quem perde e de sorte para quem ganha. Então é jogo de toda forma, é o jogo lotérico e o jogo que a gente tem que está no meio da rua, feito por cambistas, etc, etc, etc. Então a gente nominou de Avenida Brasil a luta pela legalização dos jogos. E mais um pouquinho, a luta pela implantação de cassinos no Brasil, que vão gerar recursos, vão gerar empregos, vão gerar impostos. Porque o que é que acontece hoje? Toda essa parte de jogos, ela é a margem da sociedade. Isso. Ela não gera um só centavo de impostos para crescer, para a sociedade ganhar um novo hospital, uma estrada melhor, um sistema qualquer de esporte e lazer que possa ser alavancado a partir dali. Então, é como praticamente há um rio ou um oceano de dinheiro do qual a sociedade nada ganha. Então, isso é uma realidade. Então, nós entendemos que precisamos acabar com essa hipocrisia de fazer de conta que não existe o que existe. Isso. Muitas famílias tiram seu sustento desses jogos. Muitas famílias. E outra, nós assistimos uma situação em que existem os jogos da lotérica. As lotéricas no Brasil afora fazem o quê? Jogos. Isso, e os jogos da mesma forma são de sorte para quem ganha, de azar para quem perde. Só que aqueles são legais, porque são do governo federal. Então, antes que o governo federal se assoberbe e queira tomar conta dos jogos também, nós precisamos, enquanto sociedade, garantir os jogos que existem como iniciativa privada. Sim. São empresários e empresárias que comandam isso e que são corretos. Não há um só homem ou mulher que tenha apostado e ganho que não tenha recebido o seu prêmio. É verdade. Exato. Você nunca viu ninguém reclamar que fez o jogo do bicho e não levou o prêmio para casa. Então nós precisamos tornar essa atividade ilícita, porque ela existe. A gente não pode estar empurrando isso para debaixo do tapete. Exatamente. Ela existe. Então, enquanto sociedade, eu, Wilker, Nubem e todos que estão acompanhando e que possam vir acompanhar, nós precisamos enxergar isso como um negócio. E que a sociedade tem que ganhar, porque a coisa existe. Nós não estamos aqui dizendo algo... Nós vamos inventar uma contravenção. Não, a contravenção já existe. Então, é preciso entender a gama de funcionários que trabalham com isso, a gama de empresários que existem e a viabilidade do negócio que pode gerar cassinos, desenvolvimento em praias belíssimas, por exemplo, do Nordeste brasileiro. Né? A nossa costa é toda dotada de praias, muitas delas ainda não exploradas. E quando você pega o exemplo de Las Vegas, um deserto que se tornou uma capital que atrai o mundo em forma de turismo, a indústria sem chaminés, que deixa um aporte considerável de recursos para os Estados Unidos, e nós agora queremos inventar a roda ou precisamos só fazer que a roda funcione em favor do Brasil, do Nordeste, de Sergipe e, se a gente puder, do nosso Tobias Barreto também. Isso. Então a gente precisa abrir essa discussão. Perfeito. Então a gente precisa criar os mecanismos legais para uma atividade já existente se tornar útil para a sociedade em forma de impostos. Do outro lado, nós temos uma realidade sergipana que ela é alvissareira, que é a questão do gás. Você tem uma guerra existindo hoje entre Rússia e Ucrânia. Qual é a matéria que a Rússia usa para pressionar a Europa? Eu vou trancar o gás. Vou trancar o gás, exatamente. Eu vou trancar o gás. Sergipe está assentado numa Bolívia, em termos de gás.
Mas nós temos o exemplo da Petrobras. A Petrobras chegou aqui nos anos 50, levou o nosso petróleo. Agora, vocês dois são jornalistas, me diga um dado que a Petrobras deixou de benefício por ter levado a riqueza sergipana. Uma biblioteca, Nada. um hospital, Nada. um museu, Não. um centro de recuperação de idosos, um centro de recuperação de queimados, um centro de recuperação de acidentados. A Petrobras deixou em Sergipe? Não deixou. Não. E na área também de conservação do meio ambiente, da vida. Pronto. Nada, ao contrário. Então nós vamos assistir o mesmo modelo reproduzir-se com o gás? Não. Nós, sociedade, eu e vocês, não ficar aqui De braço cruzado. de braço não pode. cruzado. Não pode. Então, se nós temos esse manancial incomensurável, que ninguém sabe nem quantificar o que é que se tem, então é preciso que a sociedade ganhe alguma coisa. O mundo empresarial tem que ganhar. Nós defendemos o empresariado, mas aquilo tem que ter também uma utilidade social. E o que é que a gente pensou? Pô, Sergipe é o único estado do Nordeste que não tem universidade estadual pública e gratuita. O único. Exato. O único, Isso é um verdade. tapa na cara da sociedade. Imagine. O gás pode ser a matriz que vai financiar isso. Precisa que a legislação seja encaminhada, dê passos nessa direção. Sergipe é um estado que precisa assegurar para as futuras gerações educação, saúde, esporte, lazer, cultura. O gás pode, através da criação de um fundo que a gente denominou no nosso estudo de fundo soberano, a exemplo do que está fazendo o Rio de Janeiro, porque a base é com estudos do Rio de Janeiro, o Rio está criando o seu fundo soberano. Sergipe precisa também pensar nisso para os próximas décadas, próximos séculos, criar um fundo, uma reserva de dinheiro que possa, a partir dessa matriz energética chamada gás, garantir a sua sobrevivência. Os municípios que queremos criar têm como base para a sua formação também o gás. E quando você pensa nisso, e a gente falando de gás, você pode estar pensando, e esse cara quer levar o recurso do gás tudo para essas atividades? Prezados amigos, isso não chega a 10%. Imagine. Imagine. Entendeu? Então são situações como essa que nos fizeram criar o que a gente chamou Avenida Sergipe. A Avenida Brasil é a legalização dos jogos que vamos lutar. A Avenida Sergipe é exatamente a regulação do gás para que a sociedade ganhe. Para que todos nós possamos ganhar a partir de uma riqueza que é nossa, é do povo sergipano. É verdade. Então nós precisamos nos atentar para isso, para que amanhã a gente não diga assim, opa, a Petrobras existiu em Sergipe, existiu, mas hoje não tem nenhum escritório mais na Rua do Acre que funcione para resolver coisas. É tudo em Alagoas, Maceió. Então a gente precisa começar a pensar que o óleo de Siriri foi embora, o óleo de Carmópolis foi embora, o óleo de Riachuelo foi embora, de Laranjeiras, enfim. A Fafem, né? Então, Um grande exemplo nós disso. precisamos garantir isso por meio da legislação. E é participação da sociedade se interessar por isso. Nós estamos lançando apenas a ideia, mas precisamos assegurar com o apoio da população, com o apoio daqueles que querem realmente ver uma nova legislação ser discutida no Brasil, em Sergipe, que o gás é sergipano, o gás é de origem sergipana, e é a contribuição de Tobias Barreto, exatamente, se estamos falando de gás, incendiar essa ideia para que o sergipano possa avaliar e se incorporar no pensamento. Bom, já vamos ter, né, incendiário politicamente para a gente defender a nossa economia, inclusive também nosso meio ambiente, Isso. né? Que muitas vezes as empresas vêm, elas utilizam o nosso subsolo, extraem nossas riquezas e agridem o meio ambiente. A Petrobras, inclusive, É um exemplo. várias e várias multas porque causou devastação em determinadas áreas do nosso meio ambiente. Então, Antônio, essa será uma de muitas bandeiras que você, se eleito, vai defender junto com os outros 7 colegas parlamentares. Esse é o nosso sonho. Passou-se a eleição, nós teremos que ter de imediato, não vamos ter uma reunião de bancada posterior à posse, nós teremos que ter uma reunião de bancada ali, entre a eleição e a posse. Claro que depois do segundo turno, porque eu acredito que tanto no Brasil como em Sergipe nós teremos segundo turno. Pelo que a gente observa, é muito difícil que um candidato ganhe no primeiro turno. Muito embora a gente sabe que a eleição é uma caixinha de surpresa, pode existir. Mas nós queremos ter uma reunião de bancada prévia antes mesmo do início, para que a gente possa cada um alinhar. Porque se nós pensamos Sergipe, nós temos que alinhar o pensamento. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para embutir com outros pensamentos de outros colegas que também querem contribuir. Então, nós precisamos fazer isso. Então,
a legalização dos jogos, beleza, tem coisas aqui que eu estou pensando que o outro pode pensar de um formato diferente, mas nós não podemos dizer que os jogos não podem ser legalizados. São tantos argumentos que a gente vê. Porque os jogos vão tirar os pais de família, vão acabar as famílias, vai acabar... E hoje não se joga? E hoje, como é que é a situação? Policial, advogado, juiz, né? Aposentado, servidor público, todo mundo joga. Todo mundo joga. Exato. Então é uma realidade que a gente tem que enfrentar sem essa de a gente ficar querendo escamotear. Porque eu assisti um debate recentemente, as pessoas dizendo, nós não podemos legalizar os jogos porque vão acabar as famílias, os recursos. Mas hoje E as casas lotéricas estão como? Superlotadas. todo santo dia. Então a gente precisa, enquanto bancada, ter essa posição de discutir, como nós estamos aqui fazendo, para a gente conceber um entendimento de que a sociedade vai ganhar. Nós todos ganharemos, sob a forma, evidentemente, de impostos, e a gente espera que seja sob a forma do imposto único, mas precisamos discutir com os outros colegas e as outras colegas que possam eventualmente chegar lá, e eventualmente até nós não chegando, a gente espera que esse tipo de formato de conceber política, de discutir pré-campanha, possa influenciar. Ou seja, Na bancada sergipana. mesmo não saindo vitorioso nas urnas, você vai lutar por isso. Esse é o nosso compromisso, Wilker. Perfeito. Esse é o nosso compromisso. Nós não estamos fazendo Republicano, viu? É. republicano Nós não estamos isso. fazendo aqui uma cruzada pró-Nery. Aqui é uma cruzada pró-sociedade. É verdade. Nery, deixa eu lhe perguntar. O eleitor, ele mudou o comportamento dele, a forma de avaliar os políticos, né? De enxergar os candidatos, embora a gente ainda esteja na fase da pré-candidatura. O que é que você tem visto nas ruas? Aqui no programa Na Berlinda, já entrevistei outros pré-candidatos, eles diziam assim, eu me assustei, hoje o eleitor é outro, ele está me inquirindo, ele me pergunta, me indaga, ele questiona o que é que eu vou fazer no Congresso. E você, o que é que você tem visto? No bem, eu tenho visto exatamente isso. Vejo como um formato que eu posso lhe dizer lindo da manifestação da sociedade. O nosso patrão, que vai ser o patrão, é o dono do voto. O voto é um investimento. Quando você dá um voto a Nubem Bonfim, ou ao Wilker, ou qualquer outro que se propõe a ser candidato, você está investindo os seus sonhos, você está investindo a sua vontade, você está investindo tudo aquilo que você acredita no desenvolvimento de um mandato. Então, nada mais justo do que a gente ser cobrado. Nada mais justo do que a gente ser arrostado, questionado, porque do passado, o que é que se tinha? O político é o senhor do mandato. Não, o mandato é do povo. Uma inversão total. Total. O salário do político é pago pelo povo. O voto que o político arranjou veio do povo. Então, que receio é esse de você estar adiante? E você tem que dizer previamente que você não vai acertar todas. Claro. Ninguém vai acertar todas, mas você não pode ter receio dos seus erros, porque até o cara que inventou a lâmpada, ele tentou mais de 100 de vezes. E cada vez que ele falhou, ele dizia, descobri uma forma que não dá certo. Exatamente. Né? Eu descobri uma forma que não dá certo. Então, o político também ele é um ser humano, ele tem sua família, tem suas ocupações, tem sua luta. E eu, pessoalmente, eu abro muito o olho quando eu vejo um político profissional. Então, a gente tem que começar, enquanto sociedade, a entender que a política também é um lugar de missão. Você é jornalista, você vai na política, cumpre sua missão. Eu sou advogado, vou na política, cumpro minha missão. Depois eu tenho que voltar para me aposentar da minha profissão. Sim. Então, esse tipo de temática nós também vamos enfrentar. Não é fácil, nós sabemos que mudar concepções, mudar privilégios, mudar situações não é fácil e nós temos muita paciência, nós somos resilientes. Nós não somos nenhum tipo de pessoa que vai querer mudar as coisas com utopia. Nós temos um olhar bem tranquilo e sabemos que o trabalho é para quem tem perna e aguenta caminhar. Wilker, você sabe que o baiano é muito barrista, né? Ele defende seus artistas, seus políticos, né? Isso. Itabaiana também é um exemplo disso. Itabaiana elege toda eleição, 3 estaduais, né? Você já colocou 2 federais. Já virou cultura lá. Lá em Tobias Barreto, será que agora começa esse movimento para votar no seu federal, independente do estadual, do agrupamento A, B ou C? Eu defendo essa ideia, viu? É? Mas o que será que Nery pensa disso? Olha, de verdade, a gente está muito otimista. Tobias já teve outras experiências. Sim. Ao longo da sua jornada, já foram 5 experiências. Todas sempre foram bem destacadas do ponto de vista da votação. Então,
Hoje, o que é que mudou? É que Tobias ganhou um espaço fora das linhas fronteiriças de Tobias. Então, esse debate que nós estamos travando aqui, outrora nunca fora travado. Sim. Entendeu? Então, Sim. agora nós estamos aqui apresentando, mostrando o rosto da ideia de Tobias Barreto, que antes não. Antes ficava restrito aos limites do município, com boas votações, com reconhecimento da população sempre existiu. Agora nós estamos dizendo assim, Sergipe, há um orgulho, há uma visão a ser dada a Tobias Barreto em nome disso aqui, em nome desse debate. Esse debate, Nubem, Will, o que é que a gente quer? Que no futuro exista uma mesa redonda aqui de pré-candidatos onde a gente esteja juntos, discutindo o Sergipe, como a gente está discutindo aqui isoladamente, que essa discussão se projete e comprometa os novos mandatos. Sim. Porque se eu venho aqui falar de Avenida Brasil, se eu venho aqui falar de Avenida Sergipe, se eu venho aqui falar de municipalização e de regionalização, amanhã eu estarei com a pauta pronta para ser cobrado pela sociedade. Claro. Então é preciso que a gente também traga os outros pré-candidatos, de modo geral, para a gente poder ter esse tipo de debate, para a gente poder ter esse debate salutar, que a sociedade é que vai sair ganhando com o compromisso que estabelecemos agora. Porque se estabelecemos o compromisso agora, a sociedade sabe em que direção vai olhar. E Tobias Barreto dá esse pontapé, dá essa de protagonista da cena política no momento e discute essas ideias. Então, a crença é que Tobias faça um bom papel. A vitória ou a derrota dependerá de vários fatores, mas a gente acredita que Tobias vai ganhar esse lado aí de gosto pela política, gosto pelos seus políticos. A criação do projeto Avenida Tobias, onde tem a região do Vale do Rio Real. Exatamente. É dentro desse contexto? O Vale do Rio Real é uma discussão já de mais de 20, 25 anos em Tobias Barreto. Nós fazemos a fronteira ali, entre Sergipe e Bahia, e temos ali Jeru, Itabaianinha, Cristinápolis, Poço Verde, todos eles numa união regional. Mas nós dependemos de Estância e Lagarto. Então, nós não somos regional. Muito embora Tobias hoje tenha todos os pré-requisitos atingidos para ser uma regional em saúde, em todos os aspectos do Estado, mas a gente não é, porque nos falta exatamente o potencial político. É o entrave político, que o potencial de Estância e o potencial de Lagarto bem maiores do ponto de vista do reconhecimento político no Estado de Sergipe. E Tobias Barreto sempre é aquela situação de quem fica reivindicando, mas não tem a potência política para chegar na mesa e dizer, agora é a hora. Aqui uma observação minha, uma coisa que também entrava a política dos municípios é que Lagarto, muitas vezes, os representantes, né, do município na Câmara Federal, eles ficam com a briga muito, né, paroquial. Eles se trancam, né? O resultado é justamente o povoado da Colônia 13, Isso. que não se emancipou, não virou, né, um município. E muitas vezes se esquece o que está ao redor dele, né? Municípios como Tobias Barreto, Poço Verde, uma região, falta esse peso político para barganhar junto ao governo do Estado, ao governo federal. Inclusive, Nubem, o projeto Tobias Barreto Federal, o TNT, formulou um pensamento, e vai ser um dos compromissos, é exatamente dentro dessa temática que você está falando. Vou dar um exemplo. Lagarto tem 2 deputados federais. Sim. Os 2 juntos, lá na cidade de Lagarto, tiveram 27 mil votos. A soma dos 2 votos, 27 mil. Em Tobias Barreto, os mesmos 2 tiveram 9 mil votos. 9 é 1/3 de 27. Exato. Mas Tobias não é capaz de receber nem 15%. Imagine 1/3 dos recursos que são direcionados para Lagarto. O TNT tem esse compromisso de investir de acordo com o resultado eleitoral. Sim. Então a gente acha que Tobias, sem mentira nenhuma, vai receber a grande soma da atividade desse mandato, porque vai ser a cidade, naturalmente, que vai alavancar, que vai fundamentar essa jornada. Mas nós não deixaremos de olhar nenhum dos municípios que se ingressarem nesse projeto. Se respeitar a proporcionalidade, todos serão contemplados. Esse é o aspecto que a gente defende. Proporcionalidade da atividade do mandato. Eu não posso fechar os meus olhos, porque eu sou de Tobias, para a realidade necessária de Poço Verde, ou de Ipropiá, ou de Aracaju. Eu não posso me fechar em copas e achar que sou deputado, ou só serei deputado de Tobias Barreto. E vou te dar um paradigma. Lagarto tem o Festival da Mandioca acontecendo, para acontecer. Arranjou-se 3 milhões de reais do governo federal. Muito bem.
Louvores ao Lagarto. Tobias Barreto teve a Factob, que é uma feira que envolve todo o cenário da indústria, do comércio e do serviço de Tobias Barreto. Não teve investimento desta ordem de jeito nenhum para Tobias Barreto. Quiçá de 10% desses 3 milhões. Quiçá que conseguíssemos 10%. Então, é esse olhar político que ele precisa ser alterado de alguma forma. E isso tem que ser levado ao eleitor. É quem vai decidir Isso. o futuro do município e da região. Exatamente. As informações têm que chegar para você, eleitor aí de Tobias Barreto. A informação certa, para que na hora de você decidir o seu voto, que vai ajudar o seu município e a sua sociedade. Esse é o ponto. Mensurar. Exato. Comparar. Você só pode decidir se você compara. Claro. Então tem que comparar. E a gente volta para Itabaiana, no meu ângulo de ver, porque Itabaiana perdeu área. Itabaiana perdeu São Domingos, perdeu Campo do Brito, perdeu Frei Paulo, perdeu lá Ribeirópolis, né? E Itabaiana se tornou cada vez maior. Ela se tornou agora uma capital regional daquelas cidades que deixaram de ser povoados dela. Então por que esse receio? Por exemplo, de Lagarto e não ter o 13 como cidade, já que o 13 vai se ligar a Lagarto. Exato. De uma forma até mais enfática até. Exato. Exatamente. E a criação de fundo de financiamento e apoio às cooperativas, como é que funcionaria? Simples. Voltamos para o gás, né? Nós temos um modelo de desenvolvimento cooperativo que precisa ser fomentado. Na verdade, nós aqui no Nordeste, principalmente, temos uma cultura que ela não é muito associativista. A gente tem distância. O sul do Brasil, as grandes empresas são cooperativas. Laticínios potentes, grandes frigoríficos, são cooperativas, em que o Santa cara Catarina, da granja, Paraná, a gente né? vê na Lá do Rio Grande do Sul, Grande o cara do Sul. da granja, ele também é dono daquele faturamento que ia acontecer lá da Perdigão ou de outras empresas do ramo. O que é isso? Problema de cultura. Então tem que ter, primeiro, a mudança cultural. Não adianta querer incutir, não adianta querer botar a goela abaixo de ninguém, que não vai. Então, se nós tivermos um trabalho, uma linha de recursos, a partir de onde? Do gás. Incentivando, primeiro, a mudança da mentalidade. Primeiro, você tem que conhecer o que é cooperativismo. Isso. Tem que conhecer para desmistificar, para tirar essa situação toda. Segundo, você tem que estudar o que é isso. Terceiro, você tem que conhecer resultados. Porque lá, como a gente disse em André Moura, né, só tem autoridade quem gera resultado. Se a atividade botar dinheiro no bolso das famílias, aí vai ter unidade. Porque o alvo de uma atividade econômica é o rendimento. Se você trabalha numa cooperativa, mas no meio do caminho a situação é escusa, a situação é de engano, a situação é de que você não conhece a realidade econômica e financeira que você vai desfrutar, você começa a perder o estímulo de estar naquela atividade. Isso é que é diferente lá no Sul. No Sul há um trabalho que mostra exatamente o ganho que você tem em comprar adubo junto, em comprar sementes juntos, porque você consegue baratear, você consegue ter produção planejada, você consegue ter dia de recebimento certo. E quando você parte para atividade individual, como a gente faz muito aqui no Nordeste, fica numa situação toda ela de cabeça para baixo, porque você não tem programação para receber carrada de fertilizantes, carrada de sementes. Então a gente precisa culturalmente mexer com isso. E no segundo ponto, mostrar o ganho disso. E de onde vem o fomento, de onde vem o financiamento, tanto para a cooperativa como para a mudança da estrutura cultural? Tem que vir da fonte que nós temos. Sergipe tem que se remexer, tem que se reinventar nessa matriz chamada gás. Senão vai acontecer a mesma coisa que se passou com a Petrobras. Perfeito. O direito é a arte do bom e do justo, né? Já dizia o jurisconsulto Celso. Sim. O que é que o direito pode contribuir para o mandato de Antônio Nery na Câmara Federal? São várias experiências enquanto advogado, enquanto operador do direito. E a gente entende que tudo está com base na lei. Tudo tem base na lei. São as leis que regem a vivência. Por que o tributo não é único? Porque a lei diz que são vários tributos. No dia que a legislação mudar, tudo mudará. Então, com essa experiência acumulada, com esse aprendizado do dia a dia das questões legais, que a gente pensa que pode ter criação do Fundo Soberano. A exemplo do que o Rio de Janeiro está fazendo. Nós não estamos inventando a roda. Tem que ter a base constitucional, porque tudo está dentro da Constituição. Tudo Eu está tinha dentro um da professor Constituição. meu de direito que dizia, Nubem, você, para aprender direito, tenha certeza,
primeiro aprenda a Constituição, porque todo o direito está lá, direito marítimo, tributário, do consumidor, do qual eu sou especialista, então tudo está lá. Então quando vai um projeto, ele começa a tramitar, ele tem que ser constitucional. Sem dúvida alguma. É o primeiro gargalo a ser vencido. Então, Wilker, Nubem, o que é que essa experiência nos fez? Essa experiência nos fez, assim, consolidar um aprendizado e ter a ampla visão de que nada é num estalo de dedos. Tudo tem uma sequência e nós precisamos começar. Por que a gente está propondo que a bancada sergipana tem que se reunir antes de tomar posse? Porque ela precisa nascer alinhada. Isso é como um time de futebol. O time de futebol tem que jogar cantando. Passa a bola. Isso. Eu estou aqui. Deixa para mim. Tem que ter isso, senão o time não tem entrosamento. Para defender os interesses de Sergipe, não o interesse paroquial ou dos seus eleitores, né? Precisamos ter o sonho de quando a bancada sergipana se unia nos interesses sergipanos. Hoje há muita divisão, há muita questão política, então nós precisamos ter, sob a batuta do novo governador, também, esse novo formato de pensamento. A questão envolve o macro de Sergipe, então aqui não tem adversário. Ô Nery, o fato de você ter exercido o mandato de vereador quando jovem, a experiência que você teve ali de fazer projetos isolados, lógico, foi o seu primeiro mandato, você tentou fazer aquela força toda de querer mudar alguma situação na cidade, você foi aprimorando, trazendo para hoje para você fazer esse projeto e tratar em forma de bancada e não individual? Sem dúvida alguma. O trabalho do vereador, eu digo sempre, Wilker, a todos que são vereadores, é os que tentam ser vereadores e são suplentes, são guerreiros e guerreiras do povo brasileiro, nós temos no vereador a base. O vereador é o homem, é o para-choque da política, é o homem que todo mundo encontra. Isso. E nem sempre ele tem uma produção legislativa adequada, porque geralmente o vereador se transveste em assistente social, paramédico, motorista de ambulância, né? Que a sociedade vai, digamos assim, conduzindo essas pessoas para o serviço social e não para a vereança propriamente dita. Eu tive também esses desafios, mas aprendi ainda lá nos anos que fui vereador, a fazer emendas ao orçamento. Ou discussões homéricas com o pessoal que não aceitava. Como é que você quer fazer emendas orçamentárias? Fizemos, apresentamos obras, fomos sucesso. Recentemente, tivemos uma experiência muito boa também. Criamos a equipe de frentes parlamentares. Nós saímos de Tobias Barreto, com base em projetos aprovados pela Câmara, para reivindicar gabinete por gabinete em Brasília, levando documentos. Então, ali foi outra experiência, que nós denominamos na época de frentes parlamentares. Tobias seguindo com ideias, com pensamentos. Então, todo esse aprendizado nos trouxe até aqui. E hoje o que a gente está dizendo a você, dizendo a Nubem e a todos, é que nós estamos fazendo uma pré-campanha de um modo propositivo. Sim. Não é mais a pré-campanha de dizer assim, eu vou resolver estruturalmente uma situação. Nós não temos estrutura do ponto de vista da estrutura que se pensa em política. Nós temos hoje um pensamento concebido de que a discussão deve ser viva, questionada e que outros precisam participar. Nós precisamos, na verdade, envolver o maior número de pré-candidatos possíveis nesse tipo de discussão, que é o que Nubem constata há poucos instantes. O cidadão, o homem, a mulher, o pobre, o rico, o médio, perguntando o que é que você vai fazer mesmo lá? Qual é a sua ideia quando você chegar lá? Isso. Esse ponto de vista aí é um relance para nós, é uma luz muito maravilhosa, que traz uma discussão que dificilmente você encontra. Dificilmente você encontra esse tipo de discussão no dia a dia. Então, a gente fica muito feliz que está acontecendo exatamente quando nós estamos na cena política, esse rebroto na discussão da política, a boa política. Perfeito. E, Nubem, só fazendo uma observação, o pré-candidato Antônio Nery é o único que chegou até o nosso programa com o seu programa, né, pronto, né, e execuível. Diga de passagem, execuível. Certo. O que a gente observa também? Essa eleição, ela pode ser marcada, colega Wilker e nosso convidado Antônio Nery, por uma irresignação do eleitor em não votar naquele candidato que ouse comprar o voto e comprar o cidadão. Porque quando existe essa prática, né, a captação ilícita do sufrágio,
isso acaba ofendendo a honra do eleitor. Já foi uma prática que muitas vezes o cara utilizava isso e dizia assim, eu vou ganhar a eleição porque eu tenho tantos milhões. E Nery vem na contramão disso. Isso. E está observando o seguinte, ó, muita gente pode receber e não votar naquele candidato. Nery, você acha que pode ser o momento da resposta? Nubem, toda eleição é um caminho novo, né? Você pode ter ganho 10 eleições, 12 eleições, você é capaz de perder a próxima. Então nós estamos num momento em que a sociedade está se olhando, se analisando. Nós estamos no pós-pandemia. Esse Covid-19, ele deu uma chacoalhada na vida humana tão ímpar. Nunca se teve, assim, nesse momento que a gente tem na mente e que a gente se volta para trás e pensa, nunca se teve um momento de tanto chacoalhar a vida como nesse momento de pandemia. Então a sociedade está toda se reavaliando. Toda se reavaliando. Então, sempre existiu, por conta até da falta de estrutura da justiça eleitoral, o sistema da compra de votos. Os currais eleitorais sempre existiram. Aqui quem manda sou eu, vou com minha pasta de dinheiro e resolvo o problema. Sempre existiu. Só que os meios de discussão, como podcasts, como internet, eles têm alterado o cenário mundial, do poder mundial tem sido alterado por canais como o de vocês. Então, o camarada que está lá, ele também pode dizer, poxa, que atividade indigna é essa do cara chegar na minha porta para me comprar? Sim. Exatamente. Que falta de caráter é essa? Ele acha que eu sou o quê? Um saco de batata, um pedaço de raiz de inhame, eu sou um pedaço de carne, eu sou o quê para esse cara vir na minha casa me comprar? Pode nascer essa indignação. E o camarada pode, inclusive, dizer, eu vou dar uma resposta. Eu vou receber o seu dinheiro, que de qualquer maneira, eu não sei a origem, mas normalmente não é lícita. Sim. Normalmente não é lícito, né? Ninguém de sã consciência pega o seu dinheiro lícito para colocar numa atividade política. Geralmente são as arrumações que se fazem ao longo dos anos para dar em resultado aquele dinheiro. E as pessoas podem dizer exatamente isso e haver um consenso, dizer, quem aparecer na minha porta comprando, ou eu não vou receber o dinheiro, ou vou receber, mas eu não vou dar uma chance de que isso continue se perpetrando na sociedade. Então, mesmo porque o eleitor depois vai obter a resposta. Você vai cobrar o que de mim? Isso. Já lhe paguei. Exatamente. E uma coisa que me tranquiliza nessa história toda, Nubem e Wilker, é que a minha vida não vai alterar. Eu vou continuar sendo um simples e humilde advogado de Tobias Barreto, independente do resultado de 2 de outubro. Então isso fortalece a caminhada. Eu não mudei meu jeito de ser, não mudei meu jeito de andar, não mudei o restaurante simples de comer, não mudei nada da minha vida por conta de política até hoje. Então isso me dá essa tranquilidade que a minha vida não vai se alterar. Eu não vou perder o cliente, eu não vou deixar de ter o processo para eu advogar por conta de resultado A, resultado B, resultado C. Agora, eu não posso entrar para brincar. É verdade. Não posso entrar de brincadeira de faz de conta. A gente entra dentro de uma pauta que você olha densidade. Eu posso até estar errado. Eu posso não ter razão no que eu estou dizendo. Agora, eu estou dizendo algo que você vai se colocar diante do que eu estou dizendo. Não é uma coisa que a gente não tenha pauta. Nós temos pauta, temos começo, meio e fim. E foi isso que sempre nos estimulou a estar nessa caminhada. Começo, meio e fim. A gente sabe de onde está saindo, sabe onde está e sabe onde quer chegar. Olha, lembrando que este programa é um oferecimento da Fé Comércio. A missão maior é contribuir para o desenvolvimento do estado de Sergipe e a Valor Imobiliário, soluções para você. Também você pode deixar seu comentário, o like, é muito importante porque o YouTube compreende que o nosso conteúdo é relevante e você vai ajudar a propagar esse vídeo e impulsionar o nosso canal R3Cast, que agora, canal nacional, né, Wilker? Exatamente. Os nossos amigos e parceiros do Pingo nos Is, da Jovem Pan, também replicou um corte nosso do nosso entrevistado João Pedro Stedley. Exatamente. Então, aqui no R3Cast, nós temos os programas Regra de 3, Persona, que é apresentado pela jornalista Letícia Mendonça, e o Na Berlinda, que nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Tobias Barreto, Antônio Nery. Então, é hora do Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. Um democrata. Jair Messias Bolsonaro. Um homem que vai pagar para ver o resultado de uma eleição. Ex-deputado André Moura.
livre de qualquer questionamento, meus respeitos. Governador Berivaldo Chagas. Um homem que tentou acertar. Jackson Barreto. Um homem que vai entrar para a história como o político mais popular de Sergipe. Marcelo Deda. Um legado sergipano para o Brasil. João Alves Filho. Uma bandeira de luta, um trabalhador por vocação. Antônio Neri por Antônio Neri. Um guerreiro, firme, sonhador, cheio de ideias. Neri, eu gostaria de agradecê-lo, né? Foi uma entrevista muito boa, né, Wilker? Muito Excelente. produtiva, muito conteúdo, Exato. né? Temas relevantes para que você possa também assistir e compartilhar com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, porque isso é importante. Isso. A política é um instrumento de transformação. Então, veja dessa forma, saiba escolher em quem você vai votar. E queria deixar aqui o agradecimento público à nossa querida Grazi, que nos acolheu, nos tratou muito bem, marcando a entrevista, Assessora pessoal, né? trocando informações o tempo todo, e isso é reflexo de você. E parabéns, mais uma vez, pelo trabalho que você está desenvolvendo, pensando no povo sergipano e no desenvolvimento do nosso estado. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos que fazem o Na Berlinda. Me senti muito bem aqui. Estamos assim, de mãos estendidas, ofertando o melhor que temos a Tobias, a nossa região e a Sergipe. Que Deus possa, em sua infinita bondade, nos abençoar. O povo sergipano é um povo trabalhador, Nubem, e precisa exatamente ter esse reflexo na vida pública. Grande abraço. Wilker, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, agradecendo também as nossas produtoras Letícia Mendonça, do Na Berlinda, e Mariana Gota, do R3Cast. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, deixe seu like, comenta, compartilha e se prepare, porque 2 de outubro promete. E nós vamos encerrando aqui mais uma edição do programa Na Berlinda. Na próxima semana estaremos de volta com mais novidades sobre a política. Um abraço a todos. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.